Olá para você ligado no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do Projeto Motor Entrevista, né? Fazia um tempinho que a gente não recebia ninguém nessa plataforma para sabatinar, para fazer perguntas, mas agora a gente está de volta e em grande estilo, né? Afinal de contas, eu, Bruno Ferreira e o Lucas Santoc, né, meu parceiro no projetomotor.com.br, temos o enorme prazer em receber o Ricardo de Villa, né? Ele que dispensa apresentações, né? Tem passagens pela Fittipaldi, pela Ligier, pela Minardi, né? Carreira muito longa no automobilismo e que segue trabalhando firme, né, de Villa? Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Você estava até falando pra gente, antes de a gente começar a gravar aqui, que você estava na pista, né, ou seja, continua trabalhando firme, né, de Villa? Seja bem-vindo. Foi dar uma, sabe, a gente tá com a do lado de Manicurso, né, pô, eu vim para cá na época que era diretor técnico da Ligier e acabei caindo aqui descobrindo a vida no campo, né, pô, sempre morei em cidade grande, pô, e aqui, a maravilha, né? Então, para te dar uma ideia, aqui eu estou até fora de Nevers, fora de Manicurso, então no campo mesmo. Aqui é o Amapá da França, né? Eles chamam aqui a France Profonde. Então, eu estou 260 quilômetros de Paris, mas aqui as coisas se mexem rápido, né? É 1h30 para chegar em Paris, os aeroportos estão na mão, a gente tem autoestrada a 7 quilômetros daqui, mas, para variar, olha, eu moro do lado de pista fazem anos, desde que eu me conheço, eu morava do lado de Interlagos, na Inglaterra morava do lado de Silverstone, na Itália morava na frente do Parque de Monza mesmo, e aqui estou morando a 12 quilômetros de Manicurso. Né? Então, está sempre em contato com isso. Eu desencostado do automobilismo. Né? Esse ano vai ser aquele aniversário interessante, né? 7 de dezembro são 60 anos na pista, né? Então, sabe, se tinha muita coisa com que eu fucei, é por causa do tempo que você fica, né? Sabe como é que é, né? Que nem político, né? Fica muito tempo na área, acaba ficando conhecido e tem a oportunidade de fazer muitas coisas interessantes, né? Em breve, continua esse negócio de corrida e não estou achando que vão parar tão cedo, né? Enquanto tem ainda jeito físico de se mexer, a gente está força total nisso. Né? Legal, de Villa. Seria legal até você atualizar o pessoal, o que você anda fazendo hoje, que projetos que você anda trabalhando hoje aí ligados ao automobilismo? Bom, vamos dizer, esse vai ser, eu acho que praticamente meu primeiro ano que eu desencosto um pouco da pista, porque todo ano tem, em média, entre 28 e 35 corridas por ano, né, em categorias diferentes. Esse ano, acho que estou olhando só fazer as 24 horas de Spa, com o GT3, é o programa que a gente tinha com a Nissan, é uma outra história. Fazer Le Mans, ainda estou sem uma equipe fazer Le Mans, que é a equipe com quem nós fizemos Le Mans nos últimos 2 anos, a Grid está fazendo um ano sabático, não sei se você sabe, o LMP2 esse ano tem uma mudança de categoria, tá, carro novo, motor novo, tudo isso, então a equipe deu uma pausa para esperar para que lado vai isso daí. Então esse ano eles estão parados, né? E para mim está me faltando uma equipe fazer Le Mans, mas tem umas coisas rodando por aí, então LMP2, LMP3, GT, só para não perder, estou fazendo Le Mans todo ano desde 83, né? Esse ano vai ser 34 anos de Le Mans. Então, precisa arrumar alguma coisa. Agora, o que tem interessante é que esse ano o projeto principal, nós estamos associados com a Fórmula V no Brasil, estamos metidos para fazer um carro para relançar o monoposto no Brasil. Né? Então, estou botando praticamente o projeto principal é isso daí. Que o Brasil... A gente fala, né, fazer coisa no Brasil faz anos, né? Sempre vem, fala nisso, fala naquilo, mas, sabe, passei no Brasil, mexi com, na época que era ainda a Fórmula 2 brasileira, que era realmente um Fórmula 3 sul-americano também, né? Com Stock Car, com GT e tudo mais. Finalmente apareceu alguma coisa interessante. Não sei se vocês estão acompanhando o trabalho que o Wilson, o Sérgio estão fazendo, pô, relançando a Fórmula V no Brasil, porque nós estamos... Felizmente voltou o Massa, né? Mas esse ano ia ser o primeiro ano desde 1970 que não tinha um brasileiro na Fórmula 1. Porque, sabe, e olhando o automobilismo brasileiro, onde é que estão as nossas categorias de base, onde é que vem a molecada, onde é que está criando gente? Pô?
Então, o que você tem no Brasil? Tem um kart que é relativamente forte, e quando você sai do kart, para onde é que você vai? Para Fórmula 3 no Brasil, por causa do problema que nós temos, o problema de moeda, de câmbio, do estado econômico do Brasil, você não tem como manter uma Fórmula 3, que é um negócio muito caro, e aqui até na Europa é um problema sério, né? Manter uma categoria, quando você começa a falar, você compra o carro e você começa a falar em $500 mil de euros, ou de $500 mil e pouco de dólares para o cara começar a sua carreira em monoposto, não tem sentido isso, né? Então, essa Fórmula V brasileira é o relançamento, né? 50 anos depois do primeiro que nós fizemos em 67, proporciona a possibilidade de ter a escolinha. Então a molecada começa a pegar, você vem do kart, você pode pegar alguma coisa com pneu normal, sem aerodinâmica, que é a base do automobilismo, né? E isso daí é uma coisa que eu estou praticamente concentrado mais nisso, né? A gente vai fazer umas corridas esse ano para não perder o hábito, porque é difícil, né? Eu não consigo largar a pista, 60 anos, o quê? 2.700 corridas, pô, é duro ficar fora de pista, mas é alguma coisa que me acende, me dá vontade de fazer, ainda mais trabalhando com o Wilson, com o Sérgio, com o Flávio. Eles viram o problema do Brasil e estão fazendo alguma coisa a respeito. Nós precisamos remontar o automobilismo no Brasil, porque está agonizando, né? O que tem? A gente vai perdendo autódromo, não tem categoria de base, cadê as corridas de estreantes? Onde é que o pessoal vai lá com o carrinho de rua que vai brincar? Não tem como avançar. E se você não tem a pirâmide, não adianta esperar que tenha tudo lá na Fórmula 1, que acontece o que aconteceu agora. Não tem mais ninguém chegando. Onde é que está a nova geração? E a mesma coisa, piloto, engenheiro, mecânico, pô, você não tem muita escolha. A Stock Car é um campeonato que continua forte ainda, mas, escuta, um campeonato que você tem aquela série de ex-pilotos de Fórmula 1 correndo, equipes grandes, bem estruturadas, com patrocínio grande, precisa ter alguma coisa embaixo. Isso não pode existir no ar, ficar pendurado no ar, se não tem o alicerce embaixo. E o que nós estamos faltando no Brasil é ter um alicerce, né? Então, é um projeto que me interessa muito, me dá, sabe, vamos empurrar esse negócio para frente. Então, na hora de fazer alguma coisa no Brasil, não pode. Não, mas isso é muito interessante, Divino. Inclusive, até queria saber mais alguns detalhes desse projeto, né? Como é que vai ser o carro, qual que é a previsão, né, de lançamento da categoria, o que dá para você adiantar para a gente desse projeto que você está desenvolvendo? Existe já, ele é um pouco em cima do que já tem sido feito nesse carro atual da Fórmula V, como é que é? O carro atual da Fórmula V foi uma coisa que eu gostei muito quando apareceu, porque foi aquele movimento de baixo, foi o pessoal que queria correr, que queria fazer monoposto, fizeram, eu não sei quantos carros construíram, mas aqui, em volta de 30, 40 carros, e conseguiu fazer alguma coisa. Não teve muito apoio de ninguém, mas era uma coisa feita por apaixonados automobilistas que queriam correr. Agora, o conceito novo do relançamento do Fórmula V agora, continuar usando esses carros que existem, né? E esses carros são carros que você teria para a escola de pilotagem, então você começa a formar os pilotos e, ao mesmo tempo, fazem suas corridas, tem um campeonato interno que fazem as corridas, mas os carros, tem uma metade dos carros que são da Fórmula V brasileira, a outra metade que são de particulares, que compraram os carros e estão correndo com isso. Agora, o conceito novo é esses carros continuam correndo, continua a escolinha e tudo mais, vai crescendo cada vez mais, e nós vamos ter um novo carro feito, como digo, 50 anos depois, mas feito com o intuito de ter um carro de baixo custo, que seja de fácil manutenção, é um carro que pode ser cuidado no Brasil, uma coisa feita no Brasil, com equipamento brasileiro, sabe? Não tem nada de importado no carro, é tudo feito aí no Brasil. Então, aquela contenção de custo, facilidade de manutenção, é um carro que pode ser... você pode tomar conta com esse carro em qualquer lugar do Brasil, não precisa ter equipamento especializado, sabe? Então, que material você tem? Você tem um aço SE 1020, um chassi tubular, não vamos entrar em delírios, fazer monocoque em carbono, não vamos entrar, sabe? Isso é uma fase mais para frente, mas na base nós precisamos ter alguma coisa de baixo custo.
E é o mesmo problema que nós estamos tendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Não tem, sabe, vamos falar o quê? Na categoria que quisermos fazer com a FIA, que é a Fórmula 4, está começando com um carro de 125 mil euros. Então, 130 e poucos mil dólares para o carro para começar, que é base, não é uma Fórmula 3, não é uma Fórmula 2, não é uma Fórmula 1. E sabe, você falar para pegar um carro desses, fazer um campeonato, o sujeito tem que desembolsar $250 mil, 300 mil dólares para fazer um campeonato. Escuta, vamos falar isso em termos de Brasil? Está completamente fora da... Sabe, como é que você quer fazer isso? Então, precisa ter alguma coisa que custe 1/10 disso. Uma coisa muito mais barata. Um campeonato, carros disponíveis, no que se pode fazer. Agora, se você pegar o que você tem de conhecimento, de engenharia, o que você pode fazer hoje em dia, a indústria brasileira é alguma coisa... Escuta, o que a Volkswagen, o que a Fiat, o que a GM, o que a Ford, que todos os construtores brasileiros fazem, vamos olhar bloco de motor, vamos olhar estamparia, eles estão fornecendo, não sei se você sabe, o parque industrial brasileiro, a Fiat vive em cima disso. A maior parte dos blocos, das carcaças de câmbio, de equipamento dos carros italianos é feito no Brasil. A mesma coisa para a Volkswagen, a mesma coisa para a Ford. Eles estão usando os componentes brasileiros feitos pela indústria brasileira nos carros que eles constroem fora. Então, nós temos um parque industrial suficiente para fazer isso daí. Então, utilizando esses parâmetros, o que tem da indústria brasileira, vamos fazer um carro que é categoria de base, que é a Fórmula V. Não, sabe, no momento está a Fórmula V, mas podia usar qualquer uma outra. Agora, vamos usar um carro que está usando componente feito no Brasil de produção, então um motor de produção, não é um motor preparado para corrida, é um motor de produção, uma caixa de câmbio de produção, e você restringe o custo do carro para o mínimo possível, sabe? Então, isso daí faz um negócio mais acessível para tentar ver que a gente consegue relançar o automobilismo brasileiro. Não? Agora, isso daí, acho que você teria que falar também, se eu puder falar com o Wilson, e falar com o pessoal da Fórmula V, porque, olha, tem muita coisa que eles podem passar para frente. Agora, o carro está sendo feito, o carro já foi projetado, nós temos, inclusive, várias versões, e é um carro, digamos, modular. Você começa com o carro básico, não tem asa, você usa um pneu de rua, sabe? Nível de grip, quer dizer, o cara vem, aprende a guiar com o carro, que vem de lado, ele aprende a reação mecânica do carro. Depois você pode ter as fases suplementares, bota asa, bota slick, sabe, bota mais potência. Então, umas categorias, mas precisa ter a base. Isso daí, a base, tudo isso aí é para ter um carro, primeiro passo. É aí que você entra no automobilismo, é aí que você começa a brincar com o monoposto. Fora isso, em paralelo, você tem para o pessoal que quer fazer um pouco de divertimento, vai se divertir, vai andar numa pista, nem no fim de semana, sabe? Aqueles carros que você tem track day, vai andar no monoposto. Sabe? Isso aí tá cada vez abrangendo mais, né, pô? Mais crescendo. Mas, comigo, eu olho o Brasil, vai que vai, pô. Onde é que nós estamos no automobilismo, pô? Olha quantos títulos mundiais nós levamos, olha o que fez no Brasil, voltou agora, nós estamos pior do que os anos 60. Anos 60, 70, nós tínhamos o automobilismo brasileiro forte. Olha o pessoal que saiu disso, olha o que apareceu, e para onde foi tudo isso? Não tem mais essa base, né, pô? Escuta, autódromos indo por aí, o Rio de Janeiro não tem autódromo, pô. Os 2 ou 3 por aí quase dançaram, pô, né? Estão lá pendurado com a respiração artificial se aguentando, né, pô? O Brasil é um país, o quê? Quase 200 milhões de pessoas, pô, é o quê? 8º GDP mundial? E nós não temos isso daí, pô. Por quê? Onde é que foi? Então, vamos começar da base, pô. Pelo menos plantar semente daqui uns 10, 20 anos é uma coisa que funcione, né? Isso aí, eu de vez em quando viro aqueles de sermão mesmo. Né? Tá na hora de fazer. Eu ia te fazer uma pergunta, por exemplo, o Brasil, lógico, andou para trás, claramente, a administração do automóvel brasileiro,
perdeu autódromo, como você falou, perdeu categorias. Agora, por exemplo, na Europa, essa formação de pilotos hoje, como é que ela está? Porque existem alguns países que também eram tradicionais no automobilismo que parece que também não conseguiram continuar formando pilotos. E algumas categorias de formação de base estão em dificuldade na Europa, até pelos preços dos carros, das categorias. Como é que você está vendo isso, o automobilismo também na Europa, nessa relação? Isso aí é um problema mundial, sabe? Entramos nesse círculo vicioso. A Fórmula 1 deformou o automobilismo, sabe? Eu olho hoje em dia, se você olhar um automóvel, uma equipe de Fórmula 1, você fala em 600, 700 pessoas para produzir 2 carros no grid, pô, é desmesurado, né? Eles perderam o caminho, perdeu completamente o caminho. Nós tínhamos um avanço mais ou menos bom na LMP, nos carros, nos protótipos que a gente corre em Le Mans e tudo mais, né? Pô? Isso é alguma coisa que eu faço há 30 e poucos anos já. A mesma coisa, caiu na casa de fábrica, né? Pô? Então, escuta, em 1995 eu quase ganhei Le Mans com isso daí. Em 2005 quase ganhei Le Mans de novo. Estava com a Pescarolo, primeiro com a Courage, depois com a Pescarolo, nós chegamos em segundo, atrás da Audi, né? Então, veja bem, já aquela coisa. De 2005 para cá, bom, são 12 anos que se passaram, não tem mais um particular andando no campeonato. Pô, né? Agora, entra o negócio de fábrica, os custos começaram a subir, a gente segurando os custos. Na hora que entrou a Porsche, depois de 25 anos, eles apareceram com 250 milhões de euros declarados. Agora, por trás tem os 4.500 engenheiros e pessoal do departamento de competição da Porsche voltaram para ganhar. O que aconteceu? Ficamos com 2 anos de Porsche, Audi e a Toyota, né? A Peugeot desapareceu, pode ser que volte, né? Então nós estamos na categoria mãe, que é o LMP1 para alemã, nós estamos com 2 Porsches e 2 Toyotas, pode ser 3 esse ano, está com um cara que vai vir com 3. 5 carros, e morreu o resto, não tem mais aquele bolo de gente, sabe? Porque é inviável, ninguém vai enfrentar uma fábrica. E os custos saindo, né? Então, mesmo problema. Agora, é uma coisa que a gente discute muito no meio automobilístico, porque se você olhar particularmente na Inglaterra, o automobilismo é uma indústria, uma indústria grande, né? Tem 41 mil pessoas trabalhando para a indústria automobilística de competição na Inglaterra. É um parque grande. Isso aí fornece praticamente 8 bilhões de libras de exportação de equipamento para o resto do mundo. Então, é uma indústria tem um tamanho descomensurável. E eles estão vendo o mesmo problema. Não tem categoria de baixo, não tem o pessoal vindo, não tem gente nova entrando. Né? Por quê? Em todas essas daí, Fórmula 1, Fórmula 2, até na Fórmula 1, LMP, na Fórmula 3, aconteceu a mesma coisa. Você tinha a Fórmula 3, você tinha o motor Opel, tinha o motor Toyota, tinha o motor Honda, tinha o motor Volkswagen. Quando você entra na Fórmula 3 europeia, que é um carro produzido, digamos, pela Dallara, você começa com um carro de 380 mil euros. Carro básico, sem motor, sem nada. O que aconteceu? As equipes de ponta, para ter um bom exemplo, tem uma equipe do lado aqui, a Sinatec, que eles ganharam o Le Mans em LMP2 esse ano com o Alpine, eles faziam a equipe de Fórmula 3. A equipe de Fórmula 3 deles tinha apoio da Volkswagen, eles tinham uma maquete para túnel de vento pago pela Volkswagen, uma maquete de 150 mil euros para você trabalhar no desenvolvimento de um Fórmula 3. Por quê? Tinha as fábricas por trás. Matou a Fórmula 3 na Europa. Ficou muito caro, né? Virou aquela espiral de custo muito difícil de você se manter. Né? Então, todo mundo tem o mesmo problema. Agora, o problema que nós temos no Brasil é mais básico ainda, porque aqui tem automobilismo forte ainda, né? Você tem GT, tem LMP, tem as fórmulas. No Brasil, está minguando, né? Continua aquela turminha dos apaixonados, um grupinho pequeno, mas financeiramente inviável, é muito caro. Ludmila, até indo um pouco disso que você falou, né, sobre como que o automobilismo está virando refém das grandes fabricantes, das grandes montadoras, né? A gente vê esse problema acontecendo com a Fórmula 1, por exemplo,
de que causa um pouco de conflito, né? Porque muita gente não gosta desse caminho que o automobilismo tá tomando, né? De investir mais em tecnologias híbridas, de recuperação de energia, mas é um tipo de regulamento que atrai as montadoras, né? Porque tem até um desafio de marketing por trás. Eu queria saber a sua opinião, né, sobre esse caminho que o automobilismo está seguindo, se você acha que é uma coisa irreversível, né? Que é para aí mesmo que as corridas vão caminhar, ou se de repente é uma bolha de custos que uma hora vai estourar e pode ser que volte ao básico. Como é que você vê o caminho que o automobilismo está tomando? O automobilismo não é mais um esporte como era antigamente. O automobilismo hoje em dia virou show business. Então é outra coisa. Agora, por que show business? Porque caiu na mão dos bancos. Quem é dono da Fórmula 1 são os bancos, né? Agora é uma companhia de mídia. Empresa de mídia, né? Mas caiu na mão dos bancos, virou aquela vaca leiteira, né? E o pessoal não reinvestiu. Depois de muita briga que você tinha das equipes, que os caras viam que o pacote, vamos falar, o Pacto da Concórdia, o Bernie estava vendendo isso daí. Quando a CVC comprou o pacote, eles compraram isso como um investimento, para tirar o máximo de dinheiro possível. Não era alguém que estava interessado na indústria. Eles estavam lá por 10 anos, sabe, entra, compra, tira o máximo de dinheiro possível e não tem retorno para as equipes, o pessoal que está dentro. Pode ser que mude um pouquinho hoje, né? Mas muita briga da Fórmula 1, o que aconteceu? O grupo das equipes se deu conta que a CVC comprou um saco vazio. Porque eles compraram a Fórmula 1, mas o que tinha? Um nome. Porque você não tem as equipes dentro, você não tem nada. Isso aí aparece de 3 em 3 anos, aquela de sair e fazer um campeonato separado. Sai disso aí, vamos brincar, fazer alguma outra coisa, né? Porque o pessoal vai acompanhar as equipes e os pilotos. Eles não estão acompanhando quem é o dono da coisa. Agora, eles estão mais ou menos recuperando mais ou menos 60% do que gira de patrocínio, de dinheiro dentro da coisa. Mas vamos colocar as coisas nas devidas proporções. Eu não sei exatamente esse ano, mas até alguns anos atrás, a NASCAR, que é um campeonato local, dinheiro, o tamanho do business da NASCAR era maior que a da Fórmula 1, que é uma coisa mundial. Né? Por quê? Porque era feito para manter as equipes. Né? É um pouco que nem luta livre, né? É um negócio muito sério, pô, os caras jogam a bandeira amarela para dar aquelas chegadas, dá porrada, carro, sabe? É meio, sabe, luta livre WWF, né? Mas é um modelo que está funcionando, né? Eles estão perdendo público, porque uma das coisas que nós temos do automobilismo é uma coisa que a longo termo vai matar tudo isso, porque se você olhar o que o automóvel faz, o que é o esporte, né? Pô, o automóvel hoje em dia não é o que era antigamente, que era o carro era liberdade. Hoje em dia, carro é transporte, sabe? Ainda tem um pouquinho, não, que carro você tem, sabe? Você está fazendo seu status em cima do carro, mas não é como era há 30, 40 anos atrás. É transporte. A população do mundo está mudando, né? Nós estamos indo para um negócio que nós estamos hoje em dia, 60% da população do mundo mora em cidade. Quem mora em cidade, carro é um saco. Precisa estacionar, precisa pagar seguro, sabe? Engarrafamento de trânsito, é difícil de se movimentar. Não é uma coisa muito eficiente como transporte. Quando você mora no campo, tudo bem, mas para quem mora em cidade, então tem uma série de indicações, você está vendo, que o automóvel vai desaparecer como nós temos hoje em dia, ou como era. Hoje em dia já está mudando muito, né? Então, quer pegar um carro, Uber, né? Você vai entrar em carro independente, você não tem mais aquele prazer de guiar. Se você olhar estatisticamente o número de quilômetros feito pelas, como é que é? Qualquer tipo de país primeiro nível, a quilometragem que o pessoal anda todo ano está caindo. Você olhar os Estados Unidos, que era o ápice da produção automobilística, eles fizeram 90% dos carros do mundo em 1930. Eles faziam 90% dos carros do mundo. Os Estados Unidos faz a metade dos carros que a China faz hoje em dia. Então, esse modelo de vida está desaparecendo. Se você olhar o seu segundo gasto mais alto da sua vida, que custa mais caro, a sua casa, o segundo é o automóvel. Né? Então, tem toda uma geração nova, não os millennials. Você pode pegar a geração X já,
sabe? Carro é um saco, você tem que usar porque ou o sistema de transporte não é bom, você não pode se movimentar, mas com tudo isso que acarreta. Então, o que acontece? Vai mudando o parâmetro. Eu acho que nos próximos 10 anos, o que vai mudar é muito mais do que nós vimos acontecer ultimamente, né? A mudança é um negócio exponencial. Então, precisa questionar o primeiro modelo do que é isso. Vai sobrar sempre automobilismo, como o cavalo, né? Quer voltar para 1900? Todo o transporte era feito por cavalo, carruagem e tudo mais, né? O que aconteceu? Ninguém mais usa cavalo como transporte. Então, tem um grupo pequeno que pratica o hipismo ainda, que gosta de cavalo, que faz isso. Então, é um esporte de nicho, mas não é mais alguma coisa fundamental. Olha, se a gente entrar nesse sujeito, nesse assunto, é um negócio tão complexo e tão imprevisível, porque para que lado a gente vai? É híbrido, é bateria, é hidrogênio, é biocombustível? Ninguém sabe, porque está mudando muito rápido. Tá? Tem problema de poluição. Vamos brincar com carro elétrico? Pô? Sabe? Se me fala em carro elétrico, você fala, não, eu sou do século passado, né? Do 20º, não sou interessado em carro elétrico, mas se você olhar para uma cidade, um carro elétrico faz sentido. Um carro a gasolina, um carro a álcool, um carro, sabe, qualquer combustão interna, você tem poluição. Botar um carro elétrico na cidade como transporte é alguma coisa interessante. Distância, o quê? 150 km por dia, a bateria está dando conta disso. O que você quer? Um carro que acelere rápido? Um carro é bateria. E lembre-se, um carro elétrico, a bateria não é energia, é um repositório de energia. Então, o que você pode fazer? Você pega a poluição que você está fazendo dentro da cidade, você está levando para fora da cidade. Se é uma hidroelétrica, ou se é uma central usando célula fotovoltaica para pegar energia, espalha isso fora da cidade. A cidade começa a ser menos poluída. Agora, você está queimando carro sentado, está gastando o quê? 2 horas por dia, das quais 1 hora está parado em engarrafamento, está queimando combustível, poluindo, sabe? Não tem senso nenhum. Então, para isso, funciona. Agora, a longo termo, o que funciona é ter transporte público que funciona, sabe? Aí nós estamos saindo completamente sujeito de carro de corrida, estamos entrando num negócio de problema societal e o que tem que se fazer. Mas se está vendo a geral. Então, um carro de corrida elétrico, como estou fazendo agora a Fórmula E, anda como um Fórmula Ford, é pesado, não acelera muito, né? Mas escuta, tá brigando, está competindo no centro da cidade, está levando espectador para a coisa, pô. Nós vamos ter o carro independente, começando sabe, carro autônomo correndo também, interessante. E traz público e mantém o interesse. Mas, como eu digo, é um interesse de nicho, porque se lembra a época que fim de semana no Brasil, você pegava um domingo, pô, era aquele negócio, né? Vai para casa, junta os amigos, faz um churrasco e assiste o Grande Prêmio. Pô. Então, era um modelo de automobilismo interessante, né? Pô. Tinha público, tinha interesse e tinha retorno. Hoje em dia, já foi, né? E ainda mais se não tiver brasileiro dentro. Né? Então, isso não vamos nem falar. Né? Então, essas coisas, não, só para complementar, que essas coisas que você falou, né, Odivila, que foge um pouco das corridas, mas está ligado, né? Então tem muita relação. Eu queria saber de você como que isso reflete dentro de uma garagem de uma equipe de corrida, sabe? Como que é o desafio de trabalhar agora com uma tecnologia que é muito diferente e que não se via muito nas pistas até poucos anos atrás, né? Por exemplo, a Fórmula 1 hoje em dia trabalha muito com tecnologia de recuperação de energia, né? O Endurance também, então o automobilismo está indo para esse caminho. Até com relação a gosto pessoal, né? Você que falou que vive há tanto tempo no autódromo, como é que é para você ter que lidar com essa nova fórmula de fazer automobilismo? É prazeroso ainda assim? Como é que você encara isso, essa mudança? Que o problema, quando você olha da parte técnica, pô, é incorporar todas as coisas novas que aparecem, né, pô? Isso, porque devagarzinho, até rápido demais, essas coisas entram na sua vida, pô. Carro híbrido, aí eu ganhei a primeira corrida de endurance com carro híbrido, quando eu estava na SAB, nós tínhamos um GT500 alterado, nós tínhamos a bateria, os motores elétricos do Prius, que foi colocado nesse carro, e nós ganhamos Tokachi, as 24 horas em Tokachi, com
foi o primeiro carro híbrido que ganhou uma corrida de 24 horas. Isso foi no começo, nós estamos falando em 2008, né? São, 9 anos atrás. Hoje em dia, é corriqueiro, um carro híbrido, Fórmula 1, LMP de fábrica, tá dentro, e estão fazendo os carros em produção. E nós estamos mudando devagarzinho essa coisa. Nessa terça-feira, nós temos que é Hamburgo, uma cidade na Alemanha, que você não entra mais carro diesel. Acabou. Você vai olhar, por exemplo, a Noruega. A Noruega está com praticamente 37% dos carros que andam na Noruega são carros elétricos. Isso muda muito rápido, né? Então, temos que olhar para frente, levar em conta a parte técnica, levar a parte ambiental e levar tudo isso em conta. Agora, para quem mexe com engenharia, é interessante. Todas essas coisas são interessantes. Agora, eu sou ainda da velha guarda. Fórmula 1 é interessante, por quê? Fórmula 1 é interessante porque você está falando no extremo, né? Então, mas voltando para trás, fazer limitação de pneu, tem um pneu que se desmancha durante a corrida, toda essa limitação de velocidade, que são problemas de pista, porque os caras estão ficando muito rápidos na pista. Então, questão de segurança, questão de público, você começa a complicar as coisas. Mas nós temos os carros hoje em dia, pode ser que esse ano melhore um pouco, tem um pouco mais de potência e tem mais gripe. Mas nós estamos olhando com um carro que você não tem ideia da aceleração do G que a Fórmula 1 tem. Aí entra turbo, híbrido e tudo mais, sumiu o barulho. Sumiu aquelas chamas desse tamanho, esse destacamento. Não tem mais aquela impressão que quem está sentado no carro está fazendo alguma coisa que o público em geral não faz. Você vai ver alguma coisa espetacular, alguém fazendo alguma coisa a mais do que você pode fazer. Você olha o Fórmula 1, é colado, o carro não mexe, sabe? Dá a impressão que qualquer um fazer isso. Aquele autorama, está correndo nos trilhozinhos, não tem nenhum problema. É muito mais do que isso, sabe? Mas isso por causa da tecnologia, do que nós conseguimos fazer no carro. Agora, que é espetáculo, é se você olhar no que o público vai olhar. Eu dou uma olhada na coisa como o Ken Block, andando com um carro de rally, fazendo oba-oba, sabe, em cima de pista, sabe, o X-Cross Rally, essas coisas, são coisas espetaculares, né, pô? Você olha aquilo lá e olha um Fórmula 1, pô, olha, eu sou apaixonado por automobilismo, gosto de coisa mecânica, gosto de automóvel, gosto de corrida, pô. Olha, eu não assisto um grande prêmio, sei lá, faz uns 5 anos, pô. Eu não tenho saco de ficar olhando o grande prêmio, pô. Você já sabe quem vai ganhar, você já sabe o que vai acontecer, o que tem de interesse? Alguma coisa de interessante? Né? Na parada de boxe, alguém conseguiu cortar, sabe? Olha, qual é a graça? Isso já começou a aparecer há muito tempo. Para mim, a luz acendeu em 91. Estamos falando há muito tempo atrás. Estava na Minardi, quando o Christian veio correr com a gente. Antes, nós estávamos sentados na pizzaria lá em Faenza, antes de ir para a corrida na África do Sul. Eu fiz o grid inteiro da corrida. Lá, sentado na pizzaria, fiz o grid. Errei um carro, né, pô? E hoje em dia é a mesma coisa. Você senta, você escreve o grid antes da corrida. Qual é a surpresa? Vai ter uma surpresinha, sabe? O público que assiste Fórmula 1, sabe qual é a idade média do público mundial que assiste Fórmula 1, pô? 52 anos, pô. É coisa de velho, pô, né? Não tem futuro, não tem para onde ir. Por quê? Porque tirou essa coisa de interessante, espetacular, você vê alguém fazendo alguma coisa, sabe? Você não vê o piloto, tem um capacetinho, o pessoal fazendo oba-oba na mídia, nos meios sociais, a cor do capacete do piloto esse ano, pô. Mas qual é o interesse disso, pô? Você quer competir com o quê? Uma internet que cobre metade do mundo, metade da população do mundo está ligada na internet. Você tem coisas de todo mundo interessantes que não são especificamente automobilismo. A visão da Fórmula 1, você encontra muito mais coisas de automobilismo da velha época, ou que depois da época do Bernie, ele travou tudo. Você não tem nenhuma informação, é travada, não tem filme, não sabe, qualquer coisa que aparece no YouTube desaparece instantaneamente, pô. Eles perderam o barco.
E nós estamos perdendo o público e estamos perdendo interesse. Pô. O pessoal vai ver outras coisas, não? Pô, tem muita mais coisa interessante a ver. Então, nós temos um problema de conceito primordial. Não? E como que se resolve isso, na sua opinião? O que a Fórmula 1 deveria fazer, né? Não só a Fórmula 1, mas outras categorias também, porque houve esse distanciamento do público, tecnicamente as pessoas não se identificam mais, né? Porque tem aquela história, antigamente as pessoas olhavam um piloto andando com o carro de lado e se impressionavam porque, putz, era uma coisa sobre-humana, né? Como esse cara consegue fazer. E hoje em dia essa impressão, né? Por mais que ainda seja muito difícil pilotar um Fórmula 1, as pessoas não têm mais essa percepção, né? As pessoas não têm mais ideia de assistir o quão difícil é guiar um carro no limite. Então, como que a Fórmula 1 pode resolver? Assim, tecnicamente, em termos de comunicação, na tua opinião, o que deve se fazer de agora em diante? Eu acho que não tem saída. Simplesmente passou a época. O pico, a época de ouro foi anos 80, eu acho que foi o ápice da Fórmula 1. Depois daquilo lá, tem outras coisas, sabe? Volto àquela coisa que eu falo dos Estados Unidos. Há 30 anos atrás, o sujeito tinha o direito de começar a dirigir com 16 anos. Com 18 anos, 87% da população tinha a carta. Você pega aquele demográfico, né, dos 18 anos, 87% tinham a carta para dirigir automóvel. Hoje em dia, isso aí caiu para 60% já. E vai cair mais ainda, porque hoje em dia não é essencial. E os Estados Unidos é um país muito ligado em carro pessoal, porque todo o serviço público e transporte deles não é muito bom. As cidades são feitas em volta do carro. Se você olhar, tem 30% de uma cidade que é estacionamento e estrada, sabe? É feito para isso. Mas no resto do mundo, você não tem isso daí. E se os Estados Unidos estão indo para essa direção, e você olhar os outros países, está tudo indo para a mesma direção. Agora, você continua tendo ainda um número suficiente de pessoas, pelo próprio tamanho do mundo, né? Nós tínhamos o quê? 3 bilhões e pouco, quando começou a Fórmula 1, em 1950. Nós estamos em 7,5. Daqui a 15 anos, nós estamos em 9 bilhões de pessoas. 9 bi. Então, sabe, independente do automobilismo não estar acompanhando o crescimento da população, continua sendo um negócio ainda grande, né? Não é pequeno, por causa do número de pessoas. A mesma coisa, a China produziu 500 mil automóveis há 20 anos atrás. Eles estão produzindo 10 milhões de automóveis por ano. Então, tem essa coisa de crescimento. Então, mas a longo termo, na rua, você não pode mais andar rápido. Tem limitação de velocidade no lugar todo. No Brasil, não sei como é que está, mas aqui na Europa você não escapa. A França tem 5 mil câmeras, radares com câmeras espalhadas pelas estradas. É impossível você andar aqui, sabe? Poder andar numa pista. Quantas pessoas podem fazer isso? A população geral. Então cai outra vez essa coisa. É um negócio muito complexo e olha, eu não estou vendo saída para isso daí. É uma coisa que vai desaparecer e, como eu digo, como corrida de cavalo, sabe? É aquele grupinho pequeno que vai se interessar, que vai se manter com isso daí. E daqui a pouco, você nem vai ter, sabe, combustível em si. Na hora que bater mesmo a consciência que poluição e qualquer combustível à base de carbono que seja utilizada é uma coisa que está matando o mundo, vai acabar. Vamos voltar para o elétrico, né? Então vai ter um grupinho de pessoas correndo de carro elétrico no cantinho deles, como correndo de cavalo. Olha, se a gente for entrar em sociedade no geral e o problema mundial, vai longe isso. Vai longe. Divina, você podia então falar um pouquinho do que você viu como engenheiro, assim, nos últimos anos, coisas que te chamaram mais atenção, assim, no automobilismo? Você mesmo participou de alguns projetos interessantes, como o Delta Wing, o Nissan. Que andou te chamando mais atenção aí? Fórmula 1, WEC, Fórmula E? O que andou te chamando mais atenção aí no automobilismo? Uma coisa que não dá retorno, eu não vejo muita gente falando disso. Olha, se você olhar a Fórmula 1, o que fizeram na Fórmula 1 e o que fizeram na WEC, vamos partir do princípio que, olha, quando eu comecei a fazer automobilismo, 100 cavalos por litro era uma coisa fenomenal. Sabe? Hoje em dia, qualquer carrinho mais baixo, sabe, aqueles carrinhos baratos, baixos, que não tem 100 cavalos por litro. É uma coisa que você faz. Na LMP, nos últimos 6 anos, da P1, eles foram cortando a gasolina todo ano. Nós continuamos andando mais rápido
com mais eficiência. Nós temos um tanque de gasolina de 200 litros. Pô. Nós estamos correndo agora um LMP, tem um tanque de gasolina de 63 litros. Você anda na mesma velocidade, faz o mesmo número de voltas, sabe? Então, se você olhar a eficiência térmica do motor, o motor a combustão interna, a eficiência térmica dele é em volta de 30%, 33%. 33% vai da energia que você queima, vai para a roda, 33% sai como calor pelo escapamento e pelo radiador, e o resto é perdido realmente em gás que você está expelindo. Né? Hoje em dia, nós temos o motor da Nissan, que é um projeto muito interessante aqui lá, nós temos um motor com 49% de eficiência térmica. Metade da energia ia para o motor. Você está, sabe, injeção direta, eletrônica, essa parte da tecnologia aumentou muito. E você não está andando com gasolina, sabe, com aditivo, você está andando com uma gasolina de produção, sabe? Gasolina de bomba, né? Que não é uma gasolina de bomba que tem problema de adulteração de gasolina, então vem de um fornecedor, mas é uma gasolina que cai dentro de uma categoria limitada, né? Você é limitado naquela octanagem, naquilo lá. E isso daí é alguma coisa que eu não vejo muita publicidade em volta. A Fórmula 1 fez a mesma coisa, tem umas coisas, carros muito eficientes, sabe, em termos de híbrido. A LMP também. Isso é uma tecnologia que praticamente dobrou a sua utilização de energia em 30 anos, né? Especificamente nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos que esse negócio realmente subiu por causa do problema de custo de petróleo, problema de produção, problema político e tudo mais. Né? Então, isso é uma tecnologia muito interessante e que tem aplicação no carro de rua. A eletrônica que você tem, o que foi o desenvolvimento da eletrônica, eu olho para o Fórmula 1 hoje em dia, como posso falar, não é coisa interessante é o motor. Os carros em si, nós fizemos isso aí em 1980. O começo da aerodinâmica, tudo isso aí é coisa de 1980. Cadê a suspensão ativa? Cadê a direção das 4 rodas? Cadê? Não tem mais. Onde tem o ABS? Se você olhar o que você tem num carro de rua hoje em dia, os auxílios à condução que você tem no carro, é uma tecnologia muito mais avançada. O Fórmula 1, tem o motor. O resto, sabe, muda. Tira todos os adereços, os trequinhos pendurados. Eu vejo toda a apresentação de carro novo, então, fotografia de detalhe, de defletorzinho, sabe? É um aborto, sabe? É uma coisa feita totalmente não ligada a um carro de rua, é feito por Fórmula 1, porque é feito dentro do regulamento. Pô. Nós temos uma coisa interessante, que é a evolução. Vamos falar o quê? Pô? Olha um bom exemplo. Eu tenho a coleção dos regulamentos, e olha, pô, isso aqui é de 74, se encontrar o de 69, né, pô? Isso aqui é o regulamento técnico de todo o esporte automobilístico, né, pô? Que nós tínhamos em 1974. 69 é menor ainda, metade disso aqui. Se for olhar, esse aqui é o de 2005, só para a Fórmula 1. Você tem uma coleção de apostilhas só para a Fórmula 1. Hoje em dia, não tem mais isso aqui publicado. Isso aí tem eletrônico, porque se você quiser pegar isso aqui e colocar o regulamento da Fórmula 1, é uma caixa que os carros estão travados e o pessoal senta. O quê? Limitaram o tempo em túnel de vento hoje em dia. Se você olhar o que tem de gente trabalhando em aerodinâmica no Fórmula 1, e também, ó, não posso falar, são dos culpados, são os primeiros caras a usar túnel de vento em 1970 e pouco, não, pô? Foi mesmo o pioneirismo lá. Mas hoje em dia entrou num exagero, que você tem 200 pessoas numa equipe Fórmula 1 trabalhando em 3 turnos, 24, 7, o ano inteiro, fazendo aqueles negocinhos para ganhar, sabe, 1 quilo a mais de downforce, sabe, 200 gramas menos de arrasto, pô. É um absurdo. Onde é que se aplica isso num carro de rua? Onde é que se aplica isso fora da Fórmula 1? Não se aplica em nenhum lugar nenhum. Não tem nenhuma utilidade. É um desperdício de dinheiro, de tempo e de massa cinzenta que eu acho um aborto. Né? Qual é... Olha, eu digo, eu olho o Fórmula 1, pô,
É muito bem feito, sabe? Mas tecnologicamente é sabe, é um beco sem saída. Não está indo para nenhum lugar, não está levando para nenhum lugar. Os carros são mais uns abortos de horrível, de feio de olhar. Melhorou um pouco esse ano, voltou um pneuzinho um pouco maior, sabe? É menos, mas olha os carros, olha o aborto que é. Por quê? Você pensa que engenheiro quer fazer coisa feia assim? Não, é assim, porque o regulamento, você está dentro de uma caixa, sabe, com as dimensões, e você vai sendo empurrado para isso. Eu fiz uma série de artigos uma vez para a Fórmula 1, para a revista Autosport no Japão, quando estava na Nissan. Nós pegamos as maquetes de todos os Fórmula 1s que estavam correndo naquele ano, é coisa de 2005, hein? Então, nem falando de hoje. Pintamos tudo de cinza, alinhamos todos os caras, tem uma fotografia e estava lá, identifique o Fórmula 1. De quem é esse carro? Sabe? Tem aqueles detalhinhos que é só o fanático, sabe, que vai te dizer isso daí. Por quê? O regulamento te faz converger isso. Qualquer coisa que você tem certos parâmetros de engenharia que te obrigam a fazer isso, você quer pegar um Airbus, você quer pegar um 777, você olha o avião, eles têm a mesma cara. Por quê? Usa uma turbina mais ou menos especificada. Tem que pousar no aeroporto, tem que levar tantos passageiros, tem que ter o espaço no estacionamento do avião para chegar aquilo lá, sabe? Faz tudo. Você vai levando aquilo para o enésimo detalhe, os aviões têm a mesma cara. Por quê? Porque dentro da estrutura que você pode fazer, dentro do motor que você vai ter, dentro do comprimento de pista, cai naquilo lá. E a Fórmula 1 está nisso hoje em dia. Não tem... Se deu uma época que você tinha carro de 6 rodas, tinha carro de bico largo, bico estreito, sabe? Tomada de ar, ande, lateral, era tudo diferente. O pessoal tinha essa liberdade de procurar. Hoje em dia, qualquer coisa que aparece na Fórmula 1, eles te cortam, sabe? É alguma coisa que balança um pouco o boleto, o F-Duct, direção nas 4 rodas, corta, sabe? Tira do regulamento. Então, num carro, sabe? Andando com pneu, mas pneu, ok, que tem 60% de aspect ratio, aro 13, por quê? Isso é porque você sabe que tem o aro 13. Fizeram o aro 13, quando nós começamos a frear cada vez mais, era o limite de tamanho de disco que você podia ter. Então, você fazendo limite no aro 13, você tem um disco desse tamanho para tentar limitar a freada. Aí descobriu o carbono, continuou melhorando. Então, você tem um carro que hoje em dia não mexe a suspensão, ele vem no pneuzinho balão, sabe? O que tem um pneu desse tamanho hoje em dia num carro de rua? Vai dar uma olhada. Caminhão. Caminhão tem o pneu 60% de aspect ratio. O resto está todo mundo andando com 35%, 45% no carro de rua. Então, sabe, eles estão naquele... É um dinossauro. É um gasto enorme, virou negócio de publicidade, porque, ok, híbrido, essas coisas são interessantes para as fabricadoras fazer um pouco de retorno, mas... Olha, um carro de rua, tecnologicamente, é muito melhor do que um Fórmula 1. O motor não está lá ainda, mas o resto do automóvel é muito melhor. Olha, essa aí é a categoria mestre, esse aí é supostamente o ápice das coisas, né? Não. O que tem lá que não tinha em 1980 no Fórmula 1 hoje em dia? Me aponta uma coisa. Push rod, sabe? Botaram, hoje em dia, o DRS que o pessoal conseguir passar, porque não tem como você andar junto, né? Mas aerodinâmica ativa, olha, eu tenho aqui jogado aqui na minha garagem, tem um Corrado velho, nós tínhamos aerodinâmica ativa, você tinha um flap traseiro que subia, dependendo da marcha, velocidade que você estava, ele te equilibra o carro aerodinamicamente. Escuta, é um carro de 30 anos atrás. A Fórmula 1 está com isso? Está com o DRS que apareceu para tapar o buraco, para botar um band-aid em cima do pessoal que não conseguia andar atrás de um carro junto. Então, nós estamos com uma tecnologia, dá para fazer muito mais coisa do que isso. Mas cada um se tem seu interesse, os custos estão muito caros, então trava. Fora isso, perde espectador, o piloto reclama, porque guiar carro com pneu que dura 10 voltas, e não é, sabe, não é que o pneu não pode ser muito melhor, é para limitar as coisas, não? Então, tá tudo errado. É só você sentar um pouco para trás e olhar o negócio e falar, mas para onde nós estamos indo? Qual é o interesse? Porque daqui a pouco, no momento ainda tem, mas daqui a pouco, chega a um certo ponto, a Mercedes está dando muito retorno, né?
Eles já deram uma lavada deles nos anos 30, voltaram nos anos 50, né? Pô? Você tem um ciclo, você está ganhando, está dando retorno, está melhorando sua imagem, pô, mata o resto, mata o espectador, porque todo mundo fica de saco cheio vendo os mesmos dois caras, os mesmos, sabe? Tem um pouco de interesse porque os dois pilotos estão brigando pelo campeonato, mas e o resto, né? Cadê o esporte? Você ir para uma corrida sabendo que você vai perder, e você tem que falar para o patrocinador, a montadora que está te suportando, ele vai ter que gastar 250, 300, 400 mil euros, 400 mil dólares, milhões de dólares para pagar aquele ano, pô, e você vai chegar em terceiro ou quarto, pô. Bom, nós estamos agora no ano, pô, mais uma equipe dançou, né, pô? São 10 equipes. Cadê a coisa nova? Tentaram fazer alguma coisa, limitação de custo, isso. Onde é que tem limitação de custo? Continua não tendo. Por quê? Porque tem a força de certas montadoras que para eles está bom, não mexe nisso aí que está bem para a gente. Mas como um esporte, como alguma coisa que dá retorno, não. Ô, Divila, sobre isso que você falou, né, de que o regulamento técnico foi ficando cada vez mais restritivo na Fórmula 1, né, cada vez com mais imposições, e como é que fica o papel do engenheiro, do projetista nisso tudo, né? Fica mais difícil para trabalhar, para criar, já que ele está de mais mãos amarradas, ou ainda assim o bom engenheiro sempre vai arrumar uma brecha, sempre vai dar um jeito de fazer um carro ser mais competitivo do que os outros? Tem, mas volta aquele negócio, pô. Eu não tenho o mínimo interesse em voltar para a Fórmula 1. Tanto é que Delta Wing, carro para andar no gelo, carro de Paris-Dakar, o Nissan com o motor dianteiro e o piloto atrás, né? Que furou, porque era um carro tração nas quatro, não era tração dianteira. Ficou tração dianteira porque o sistema de recuperação de energia não funcionou. Nós nunca tivemos sistema, sabe, questão de tempo, de possibilidade de fazer. Agora, trabalhar na Fórmula 1, eu acho que é uma coisa que tem um ciclo curto. Tem um engenheiro que entra lá, durante 5, 10 anos, está interessante. Fórmula 1, depois o cara vai embora. Você não tem mais, sabe? Vou fazer o quê? Ficar, sabe, numa obsessão anal, sabe? Aquelas coisas, aquele fiapinho a mais, pô. Um bom exemplo, pô. Vamos dizer, há 20 anos atrás, mudança de regulamento era coisa que equipe pequena, o pessoal com menos dinheiro gostava, porque te dava a oportunidade de dar um pulo. Muda o regulamento, é só você ter uma boa ideia e conseguir desenvolver bem a coisa, você passa na frente das equipes estabelecidas. Hoje em dia acabou. Não tem mais, porque está tão travado. Se não tiver um grupo de engenheiro, um financiamento, uma estrutura por trás para fazer já o carro novo, questão da Renault, questão de várias equipes de Fórmula 1, eles têm um grupo de engenheiros fazendo o carro do ano que vem e o pessoal trabalhando no carro desse ano. Tem aquela coisa de fazer o seu automóvel, a que ponto você para de investir no carro desse ano, sabe? Vamos dizer que você é uma equipe que está no meio de campo, você já viu que, bom, esse ano não vai melhorar muito, não, pô. Então, comece a investir no carro do ano que vem. E toda a equipe, em todas as estruturas de desenvolvimento, chega uma hora que você fala, ok, esse ano para o desenvolvimento desse carro, pô, deixa correr como é que está, a gente está vendo mais ou menos para onde está indo o campeonato, que você tem de ponto e as suas possibilidades, e vão trabalhar no carro do ano que vem. Então, isso daí é que é sabe, é contrapropósito, né? Você não tem mais para onde sair. Eu não tenho, como digo, monoposto fazendo um Fórmula V com o Brasil, está interessando, por quê? Estão fazendo negócio em custo. Então, em termos de engenharia, é um desafio, é um challenge, é uma coisa muito interessante. No LMP, interessado em trabalhar na LMP, sim, porque tecnologicamente estava indo bem. Só que agora nós pegamos pela frente alguém como a Porsche. Não vai. Quem que vai bater a Porsche hoje em dia? Pô? Tem que entrar alguém, como tinha Audi, saíram fora, porque durante esses últimos, desde 2000 e poucos, são eles, né? Ninguém bate os caras, eles investiram. Você falar, gastar praticamente 200 milhões de euros por ano naquilo lá, durante esse período de ano, eles gastaram 2 bilhões de euros. 2 bilhões de euros é o quê? Está quanto euro agora? No 13 e pouco? Nós estamos falando agora em 6 bilhões de reais. 6 bi. Não estamos falando em mi, estamos falando em bi. É coisa de, sabe, coisa de lava-jato, não? Nesses valores, não? Então, volta aquela coisa.
quem está no automobilismo, nós estamos interessados pelo esporte, pelo desafio tecnológico, pelo que se pode fazer. Mas essa parte de onde vai o automobilismo, está fora das nossas mãos. Pô. É a FIA, são as confederações, é o pessoal que estão mexendo nisso. Agora, na hora que eles venderam a alma, então o negócio é trazer construtora para dentro. Por tudo que você quer falar do Max Mosley, na época que ele era presidente da FIA, ele está falando disso faz 15 anos, né? Pô? Não, vamos com cuidado, porque na hora que você vende a sua alma para uma montadora, pô, vai na direção do que eles quiserem. Né? E todo o regulamento vai na direção do que eles querem, porque para manter um bom exemplo, pô, eu fiquei na Pescaria durante 10 anos. Pô. Durante 10 anos nós éramos competitivos. A gente brigava, sabe? 3 anos fizemos a pole em Le Mans, 2 anos fizemos a pole, os 2 caras na frente da Audi, né? Com um orçamento minúsculo. Pô. Nós tínhamos um ventésimo do que tinha a Audi, mas dava para brigar. Naquela época a gente estava falando nas reuniões da CO, sabe? Não dá para ir para frente, pô, porque não tem como acompanhar a montadora, não. E foi o que aconteceu. Chegou no ponto onde está agora. Não tem mais particular. Tem a LMP2, que é um cost cap. Você não pode vender o carro a mais de 400 mil euros, o motor não pode custar mais de 86 mil euros, pô, então é limitado. Você homologa o carro no começo do ano, não pode mexer mais. Então, sobrevive. O pessoal sai para o outro lado, né? Pô? Não dá para brincar na Fórmula 1, não dá para brincar na LMP, vamos brincar de GT3. A GT3 está virando a mesma coisa, né? Pô? Nós ganhamos com a Nissan o campeonato de GT3 aqui na Europa, o Blancpain, nós ganhamos GT4, ganhamos em GT3 Pro Arma, e há 2 anos atrás ganhamos em GT3 Pro. O ano passado, não. O ano passado eu só fiz algumas corridas, né? Mas o problema foi que o regulamento matou a Nissan por causa da pressão da Audi, da Mercedes, da BMW. Sabe? Então, quando você começa a ter política de fábrica que influencia esse balance of performance, né, o equilíbrio de performance que é feito, pô, você sabe que é fábrica que está entrando, pô, em função de quanto eles estão pagando para a televisão, quanto eles estão pagando para suportar, fazer propaganda do campeonato. Pô, né? Então, já perdeu um pouco do interesse. Então, quando eu digo, você vende a sua alma para show business, pô, o esporte cai pelo lado, né, pô? Quer sentar hoje aqui e olhar? Você vê a diferença das equipes, pô. Todos os caras estão andando numa faixa apertada, mas são 2x2. Tem 2 Mercedes, depende do ano, pô, 2 Red Bull, 2 Ferraris, e vai 2x2 até o fim do grid, pô. Porque se você é um espectador, qual é o interesse? Você já sabe quem vai chegar lá. Né? Se tiete de um piloto em particular, pô, né? Sabe? O cara que está torcendo para esse cara toda a corrida, ele vai chegar em 12º lugar ou 11º. Qual é o suspense disso daí, pô, né? Então, sabe, tem um problema societal, tem um problema de custo, tem um problema e eu não tenho solução. A gente discute muito isso. Eu escrevo para o Race Car Engineering, a minha primeira página é o meu editorial que fala a respeito disso, né, pô? E a gente está martelando isso há 8 anos, pô. E não sai disso, pô. Né? Ninguém vem com uma solução. Fórmula 1 veio com mudança grande agora, está com uma cara um pouco mais decente os carros, né? Mas você acha que vai mudar muita coisa? Vai andar mais rápido. Se você for olhar a performance e o espetáculo, os caras vão virar o quê? 4, 5 segundos mais rápido que volta? Vai ter a mesma cara. Vai ser um pouquinho mais difícil de guiar, tem um pouco mais de potência, sabe? Mas, grosso modo, não tem graça. Não vai ter diferença. E, porque, vamos dizer que 50% do público está a fim de ver espetáculo, então os caras têm, a graça deles é ver o que acontece na primeira curva, na largada. Vai dar uma enganchada, dar uma porrada. Então, você ter aqueles 2 minutos da largada, que é interessante, uma coisa de 2 horas, e o resto, aquele coisa enfadonha. Eu digo, os poucos grandes prêmios que eu vi, você pega no sono. Se choveu, fica um pouco mais interessante. Vamos fazer o quê? A ideia do Bernie? Molhar as pistas para a corrida? Então, o problema continua lá.
E não adianta olhar para mim que eu não tenho a solução. Olha, eu peguei, amigo, comecei em 57, então eu vi carro desde Maserati, o Maserati charutinho daquela época, sabe? Um chassi tubular, com motor 6 cilindros na frente, com carburador, não tem ajuste de suspensão, andando em cima do pneu cinturado. Passamos por chassi treliça, passamos por monocoque em alumínio, passamos em monocoque com honeycomb, passamos para carbono, pô, né, pô. Vai mudando, suspensão ativa, turbo, aquelas coisas todas, pô, mas parou, nós estamos agora parados, estamos naquele negocinho, não tem saída, não tem saída. Desculpe falar mal da Fórmula 1, Oi? Desculpe falar mal da Fórmula 1, mas olha. Imagina. 287 prêmios, né? Não acho graça, sabe? Realmente não acho graça. É assim mesmo. Quando vocês chegaram lá na Inglaterra, lá no começo dos anos 70, depois começaram a projetar a equipe da Fittipaldi e tudo, era um tempo de um experimentalismo no automobilismo muito maior, né? Acho que é o 180 em relação ao que o que você fala hoje, da caixinha, né? E aí teve aquele primeiro projeto, inclusive, da Fittipaldi, que era um carro, assim, que até hoje a gente olha e parece um carro do futuro e tudo, né? Como é que era trabalhar nesse outro ambiente, assim, você tinha toda aquela experiência também de uma formação, né, aeroespacial, você trouxe novas ideias, inclusive, tanto para categorias ainda de base na Inglaterra, lá quando você trabalhou com o Emerson, mas depois para a Fórmula 1. Como é que foi desenvolver isso naquela época lá e como chamou a atenção que você viu da Fórmula 1, assim, chegar uma equipe brasileira com ideias um pouco diferentes do que se fazia? Se olhar, vamos dar um fast rewind aí, pô. Se olhar, no meu primeiro Fórmula 1, que nós começamos a fazer, olha, não foi tanto coisa nova. Vamos dizer que 70% que tinha no carro naquela época é coisa dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, coisa que já existia. Um carro totalmente carenado, pô, volta para os anos 30. Eles eram totalmente carenados. Como eu posso explicar? Se a gente tem na Inglaterra, que virou o celeiro do automobilismo naqueles anos, né, 70, 80, o celeiro do automobilismo era lá e continua sendo hoje, né? O que tem fora da Inglaterra, né? O grosso está lá. Quem entra no automobilismo lá, você começa a subir, começa como engenheiro júnior, vai aprendendo, vai trabalhando com equipe e tudo mais, você está aprendendo o pessoal que já está lá. Então tem certas linhas de desenvolvimento que o pessoal se trava naquilo, não era regulamento, era ficar travado mesmo, né? Eu, quando cheguei na Inglaterra, no começo da brincadeira, nós chegamos lá e nós estamos andando com uma Lotus, né? Fórmula 3 Lotus, e chegando na Lotus, você imagina, né? Estou saindo de São Paulo, do Brasil, né? Pô, então você vai falar com Colin Chapman, o deus dos engenheiros, né? Lotus, a maior equipe do mundo na época. Eu vou olhar lá, a parte de chassi que estavam fazendo, tem um chassi tubular soldado com brasagem, né? Pô, não é solda TIG, não é coisa aeroespacial. No Brasil ele estava fazendo coisa com 4130, TIG, solda MIG, né? Pô, você vai para lá e fala, epa, não é tudo isso aí, né? Porque era um negócio bem artesanal na época. E foi principalmente nesses anos 70, apareceu o Cosworth, e a tecnologia em automobilismo, não só na Fórmula 1, em todas, foi aqueles anos que subiu assim, né? E eu tive a grande chance de cair nessa época de ouro, desenvolvimento aerodinâmico, de chassi, de motor, de dinâmica de veículos, né? E foi só... A gente já tinha uma certa experiência no Brasil. No Brasil sempre fizemos carro empurrando os limites, né? Reabastecimento de carro de corrida com a mangueira e o tanque alto. Nós fizemos isso num Opala feito pela Fittipaldi em 1966, 67. No Opala para as 1000 milhas, nós tínhamos um sistema de engate rápido descoberto lá no campo de Marte, que usava para reabastecer o método
da Força Aérea, tinha sucata lá do Campo de Marte, nós fizemos o reabastecimento rápido naquela época, né? Então, tinha uma certa abertura para inventar essas coisas, né? Suspensão com pull rod, nós fizemos o primeiro carro suspensão com pull rod, sabe? Agora, suspensão para dentro, os amortecedores para dentro, não. A Lotus 33 tinha isso daí em 1950 e pouco, pô. Tinha Maserati não, uma Bugatti andando nos anos 30, que tinha um balancinho com um amortecedor lá de dentro. Então, o que eu fiz foi juntar toda essa coisa, tecnologia aeronáutica, tecnologia, coisas já feitas do passado, e fazer uma coisa global nova, né? Então, você olha e fala, é revolucionário. Não, não é. Tem os 30% de coisa nova que você está aprendendo, descobrindo naquele momento, e tem os 70% de coisa histórica. Agora, quem não tem esse interesse pela história do automobilismo, não tem esse acervo de conhecimento do passado, de repente fala, pô, coisa nova, não, olha aqui. Não, não é bem assim. Vamos olhar o quê? Os Fórmula 1, quando apareceram com as chaminés do lado, onde saiu o escapamento, que puxava ar. Nós tínhamos isso aí no primeiro Copersucar em 75. Apareceu nos anos, 2005, 2006, apareceram as chaminés, novidade, né? Fluxo laminar, controle. Não, isso é tudo coisa que vem da indústria aeroespacial, é coisa que tinha num Piper de 1930, né? Sabe? Tinha o ejetor. Não, é mais longe do que isso, pô. Todo aquele sistema que você tem, o escapamento soprando no ejetor, pô, é o sistema que funciona uma caldeira de locomotiva dos anos de 1890. Se olhar a chaminé de uma locomotiva, como é que você faz passar o ar através dos tubos da caldeira? É que eles sopram, que sai do vapor do cilindro que está empurrando a locomotiva, eles estão soprando isso na chaminé, isso aí puxa o ar através dos tubos da caldeira. Então, essa tecnologia que virou coqueluche na Fórmula 1, no ano 2000 e pouco, nós fizemos 75, mas eu peguei isso daí, desse sistema de refrigeração de um avião dos anos 30, e que vem de uma tecnologia de 1890. Então, manter as devidas proporções. Agora, essa coisa de trabalhar na Inglaterra, ver o que estavam fazendo lá, não ter sido condicionado por essa escola, porque você faz a escola, que nós tivemos no Brasil, tinha que se virar, tinha que aprender por si mesmo e tinha que partir para a física básica e tentar desenvolver as coisas. Então, nós saímos um pouco do tradicional da engenharia inglesa, né? E se você olhar também o que aconteceu em automobilismo, quem foram os caras interessantes na Fórmula 1, que vieram com coisas diferentes? Gordon Murray, sul-africano, ele teve que se virar e aprender na África do Sul. Então, não foi formado naquela escolinha que é assim que se faz. Rory Byrne também, não é, sabe? É todo esse pessoal que fez as coisas diferentes, são os autodidatas, o pessoal que se virou e criou uma espécie de... Não tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Vamos voltar para a engenharia básica, como é que é o princípio, como é que funciona a física, e trabalhar em função disso, né? Hoje em dia, não, o nível tecnológico da Fórmula 1 é muito alto, deve fazer uma coisa muito mais interessante. Agora, está travado onde é que está agora? Por quê? O regulamento faz aquela caixinha. O carro tem que sair daquele regulamento. Isso aí é sabe, como eu digo, é só você olhar... Vamos voltar para isso aqui, né? 74, 2005. Todo automobilismo, Fórmula 1, né? Então, quando você tem isso daí, limita. O que acontece? Pô, é uma masturbação mental, né? E o pessoal que está como eles falam aqui na França, com o bigode no guidão da bicicleta, ele não está vendo as coisas em volta. Ele está fazendo aquilo lá porque tem que fazer, porque tem que andar mais rápido, ficar parado, o resto das equipes aparecem, pô, né? Pô, mas dá uma pausa e volta para trás, pô. E vai mudar como, pô? Ficamos com uma ditadura do Bernie todos esses anos, pô, né? Pô? Ajudou o automobilismo. Cresceu o público mundial, mas virou show business, né? Pô? Então, não balança muito o coreto, que tem muitos interesses nisso daí. Agora, como engenheiro, não, não é por aí. Agora, meu negócio é fazer carro de corrida, não é ser diretor de automobilismo. Mas 60 anos de janela, dá para ver mais ou menos um pouco para onde que vai.
Nós estamos brigando, ok? Eu escuto falar esse negócio que custo do automobilismo está muito caro, né? Eu escuto isso daí desde que nós, desde os anos 60, né? Está muito caro, está muito caro. Diminuiu? Não. A espiral vai subindo. Tem mais dinheiro disponível para o pessoal, está a fim de ganhar, você bota tudo que você tem lá dentro para ganhar. Então, se você não tiver uma restrição de custo, sabe, para mim, a coisa teria que ser um pouco diferente. Se tem uma restrição de custo e tem um regulamento livre, aí vai ser interessante. Mas tem que fazer dentro dessa caixa de custo, não dessa caixa de regulamento. Que o regulamento foi feito, ok, vamos limitar o custo. Não, pô. Fazer Fórmula 1, digamos, nos anos 70 era fácil, pô. Era um kit car, né, pô. Você tinha um motor Cosworth, todo mundo podia comprar um motor, tinha uma caixa de câmbio Hillman, você tinha um freio Lockheed, tinha uma pinça Lockheed naquela época ainda, né, o da AP, você pegava os conjuntos e fazia o seu carro. Hoje em dia, todo mundo tem que fazer o equipamento. Vamos voltar, alguns anos atrás, uma discussão na Pankel. Todos os semi-eixos de um Fórmula 1 são feitos pela Pankel. Eles fazem 70% do que tem lá dentro. E a briga com eles era isso. Os caras falaram, mas puta, vocês todos estão usando o mesmo pneu, o aro da roda é bem semelhante, está usando a mesma pinça, o mesmo disco, ou com dimensões semelhantes. E como se nós usando tudo isso, cada manga de eixo que ele está fazendo, essa ponta de eixo que nós estamos fazendo, são muito similares, mas você vai produzir isso daí, o custo de fazer uma série de 10, digamos, para uma Fórmula 1, para cada equipe, porque todos vocês não usam a mesma ponta de eixo, a gente produz já 50 de uma vez, cai muito mais o custo. Mas, porque o regulamento te obriga a fazer o carro inteiro, o custo vai saindo dessa maneira. Então, tem várias maneiras de cortar o custo que não são feitas hoje em dia. Né? Olha, esse assunto, pô, a gente pode falar isso anos a fio, né, pô? Não é de hoje, pô. Ô, Divila, você estava até mencionando sobre quando você começou a fabricar carros de Fórmula 1, né, projetar carros de Fórmula 1, que tinha mais ou menos ali as peças que já eram de conhecimento de todos, que era só comprar que era garantido, né? Você falou do motor, você falou de outras partes também. Mas ainda assim, considerando os seus primeiros projetos na Fórmula 1, né, principalmente os da era Fittipaldi e tal, tem algum que você relembra com um pouco mais de carinho, assim, aquele que por algum motivo te fez ser um pouco mais especial do que os outros, que você tem uma consideração um pouco maior? Como é que você relembra esses primeiros projetos? O FD04, né, pô? O segundo modelo, né, pô? Que o 1, 2 e o 3, pô, nós entramos numa... É aquela coisa de passar de ser construtor de carro no Brasil, que era uma coisa. Então, no Brasil, nós tínhamos um certo avanço tecnológico em cima do resto do pessoal. Quando fizemos os carros na Europa, nós tínhamos o Fórmula 3 e Fórmula 2, que era uma Lotus, era uma Fit Lotus. A gente tinha a nossa suspensão, a nossa dinâmica, sabe? A gente modificava os carros. Quando passou para a Fórmula 1, o que nós enfrentamos com o primeiro carro foi um problema de logística, porque fazer carro no Brasil e levar para a Europa, nós estamos falando anos 70, né? Não é fácil, não. Hoje em dia tem muito mais facilidade, mas na época era um negócio difícil. Agora, Fórmula 1, não é que você faz o carro no começo do ano, você começa o ano correndo já e tem que acelerar mais ainda, porque todo mundo está desenvolvendo durante o ano. Nós pegamos também a fase de desenvolvimento tecnológico, acho que foi o maior pico que teve dentro do automobilismo. Né? Anos 75, 85 foi que deu aquela saída que mudou tudo, né? Toda a maneira de fazer, aquelas coisas. E nós descobrimos que acompanhar tudo isso era muito difícil. Então, foi repensar. Você não pega um carro que seja muito complicado, muito tecnológico, que foi o primeiro carro, aerodinâmica puxada para o limite, suspensão progressiva, sabe? Uma série de coisas. Voltando para um carro de base, que foi o 04. E na segunda corrida, como é que chama? Em Long Beach, nós tivemos os primeiros pontos com o carro com Emerson. Então, para mim, é o meu favorito ainda, né, pô? Sabe? Outros foram interessantes por várias outras coisas, mas esse, até hoje, eu olho para o carro, eu acho bonito, foi um carro bonito, eficiente, pô. Esse carro, eu vi com o Patrick Head muitos anos depois, ele falou que ele começou depois de mim, né?
o modelo para o FW6 da Williams, que eles ganharam pelo campeonato, o modelo do carro foi o nosso FD04, que era um carro simples, prático, eficiente, sabe, feito dentro do regulamento. Então, esse carro, para mim, continua sendo ainda o meu xodó. Os outros foi bem resultados, fez coisas, né, pô, mas esse é o meu favorito. E ainda sobre a história, né, da equipe Fittipaldi, da equipe Copersucar Fittipaldi na Fórmula 1, é uma história que já está bem documentada, né? Muito já se explorou sobre a passagem da equipe brasileira na Fórmula 1, mas para você ainda tem alguma coisa ainda que falta ser falada, assim, uma coisa que você sempre quis falar e nunca teve a chance? O que falta ser dito sobre a história da Fittipaldi, se é que existe alguma coisa que ainda precisa ser dito sobre a passagem da equipe pela Fórmula 1? Não, foi uma de... Perdeu a oportunidade por isso, né? Perdeu na época que dava para dar aquela acelerada, pô, mas condição econômica, problema econômico do Brasil, questão de patrocínio, uma série de coisas que aconteceram. Né? Olhando para trás, você vê os resultados e por que aconteceu, mas foi uma pena. Eu acho que está andando até hoje, não sei se comigo, porque eu acho que também chega uma hora que você começa a perder, sabe, fazer só uma coisa durante 40 anos, acho que não é possível, né? Tem que ter coisas mais interessantes, coisas diferentes para fazer. Aí vira uma espécie de, sabe, que nem aquelas esteiras para fazer footing em academia, sabe, você fica andando no mesmo lugar, não vai para nenhum lugar. Tudo tem a sua hora e o seu momento, né? Não, é uma coisa que gostei de fazer, olho com saudade, sabe, foi bonito, pô, mas fiz muito mais coisas na minha vida, né? Isso aí foi há 40 anos atrás. Faz tempo, né? Faz muito tempo atrás. Pô. Depois disso vem o quê? Praticamente 27, 28 campeonatos, sejam mundiais ou seja internacionais, pô, sabe? Fiz... Eu devo estar em volta de uns 50 automóveis hoje em dia, né? Entre GT, monoposto, Dakar, sabe? Então, foi um período interessante. Gostei muito, me diverti na Fórmula 1, foi um negócio interessante, pô, mas não é o meu pico, né? Foi o meu começo. Né? Coisa interessante. Eu acho que... Seu coração você acha que foi Le Mans? Hã? Seu coração mesmo foi conquistado, você acha que por Le Mans, por... Le Mans comigo é uma coisa que eu me apaixonei. Olha, eu entrei tarde em Le Mans, comecei em 83, né? Depois que fui dar uma mão para um amigo meu, pô, e me encantei. A gente já tinha feito as corridas Interlagos, as 1000 milhas, é uma coisa que, sabe, sempre quis ganhar 1000 milhas, que eram aquelas corridas, para mim, icônicas, né? Quando eu era moleque, com 12, 13 anos de idade, ia lá, sabe, pular cerca Interlagos para assistir as 1000 milhas, aquelas coisas fantásticas, né, pô? E uma das razões que eu entrei em automobilismo é que o meu vizinho, a 3 casas de mim, eu morava em São Paulo, era o Christian Heinz. E ele me levou uma série de vezes para Interlagos, né, pô? Quando ele morreu em Le Mans. É uma espécie de um negócio simbólico, né? Queria ganhar Le Mans por causa do Christian, né, pô, sabe? Foi o que ele queria fazer. Eu tenho o começo da minha biblioteca de automobilismo, de livros, de coisas técnicas, foi o que a viúva dele deu para mim quando ele morreu, né? Que a gente sabia. Eu era uma espécie de afilhado dele, né? O moleque que gostava de corrida, que ele me apresentou para esse mundo. Né? E é uma doença, né? Na hora que você começa a fazer Le Mans, é difícil, sabe, fazer 24 horas, como eu falo para todo mundo, pô, Fórmula 1 é um sprintzinho de 2 horas, sabe? Na Fórmula 1, a corrida já terminou, nós estamos mal começando, né? A gente tem ainda na frente mais 22 horas. Pô. E você quer alguma coisa interessante? Para mim, são essas corridas de endurance, pô, porque é uma coisa de equipe, piloto, é equipe, é organização, é tática, é manutenção, sabe? É uma coisa que todo mundo está muito mais envolvido. Um sprint, mesmo Fórmula 1 que tem parada de boxe, sabe? Terminam as coisas, você solta o piloto, você fica assistindo lá, nem pode falar muito no rádio o que está acontecendo, sabe? Tá com ele, né? Tá contigo.
corrida de endurance é o engenheiro e a equipe que está regendo a orquestra. Pô. Você bota um piloto, tira outro, sabe? Vai fazendo seus relés, mas eles são mais um parafuso no equipamento, né? Isso, como engenheiro, é uma coisa muito mais interessante. Fora a parte psicológica, sabe? É um global. Como manter a atmosfera de equipe, como tomar conta dos caras. E isso que eu acho é aquela coisa que eu te digo, pô. É interessante ver o que o pessoal pode fazer quando você está nos seus limites, né, pô? Porque quando você vai pegar uma corrida como Le Mans, você acabou de fazer 3 dias, que você começa a andar à tarde e termina à meia-noite o treino, né, pô? O treino de classificação, não. Meia-noite quer dizer que você vai acabar voltando para o hotel, sabe? Você faz o debrief, pega o trabalho mais grosso que tem que fazer, às vezes tem que deixar a gente trabalhando lá, porque no dia seguinte começa de novo, né? Então você já está mal dormido. O treino de aquecimento de uma corrida de 24 horas são às 8 horas da manhã. Então, você tem que estar na pista às 6 horas da manhã. Então você acordou às 5 horas da manhã. Né? Então, quando a corrida começa, às 3 horas da tarde, você está acordado desde as 5 da manhã. E tem 24 horas pela frente, sabe? Isso daí é aquela coisa de empurrar os limites, ver o que você pode fazer, sabe? É uma coisa, para mim, interessante. Desafio, né? Sprintzinho de 2 horas, não acho muita graça, não. Né? Odmila, também até olhando a sua carreira inteira, né, sobre todos esses anos que você tá na estrada, qual é o ponto que você olha para trás e se sente mais orgulhoso, assim, de algum resultado, de algum trabalho em particular que você fez? O que te mais se destaca quando você olha para o seu passado? É difícil, é muita coisa, viu? Escuta, uma das coisas que eu sinto é que me falta que eu não ganhei o campeonato de Fórmula 2, a Fórmula 3000, né? Cheguei em segundo 3 vezes, mas compensei isso com o Japão. Nós pegamos o campeonato de Fórmula Nippon, que é mais ou menos o mesmo nível, né? A mesma potência, aquela coisa. Nós ganhamos 5 anos em seguida. Pô, né? Eu acho que, para mim, a satisfação que eu tive é muita coisa, pô, sabe? Isso daí é coisa para fazer o dia que me aposentar. Ainda para fazer, sentar e pensar. Né? Estou nativo ainda, estou trabalhando ainda em vários ramos diferentes. Né? Para mim, a coisa que eu acho o ponto alto é o próximo projeto que vou fazer. No momento, esse projeto brasileiro. Né? Então, isso aí, para mim, é aquela coisa que você fala, vamos fechar com chave de ouro essa carreira? Não sei não, pô. Acho que faz isso aí, vai aparecer uma coisa nova. Né? Tá faltando ainda fazer Bonneville, um carro de recorde na velocidade final, né? Tá faltando fazer Pikes Peak, pô, são 2 coisas que eu quero fazer, pô, porque o resto já cobrimos tudo. Não tem uma categoria, não tem, sabe, Japão, Estados Unidos, na Europa, Dakar, sabe, Rally, já fiz tudo, né, pô? Então, não é, isso aí é coisa para fazer, como eu digo, quando tiver com uns 85 anos, mais ou menos, e levantar o pé, porque chega uma hora fisicamente não dá para acompanhar mais, pode ser que nessa hora a gente vai sentar e fazer uma análise disso daí. No momento, não tem, sabe? É sempre o próximo projeto, a próxima corrida, a semana que vem. Olha, quem olha para o passado, para mim, já morreu, né? Eu não posso olhar para trás, pô, isso já foi feito, sabe? Você ticou a casinha, você já fez, com sucesso, sem sucesso, pô, mas já fez. Então, próximo. Eu diria, acho que uma coisa que as pessoas vivem se perguntando no automobilismo hoje, principalmente o fã, assim, é aquela comparação, assim, o quanto que o piloto, antigamente, na década de 70, 80, conseguia participar mesmo do desenvolvimento e evolução de um carro, e o quanto ele consegue hoje, no regulamento atual, que não tem teste, que não tem nada, assim. Hoje não faz. Hoje acabou. Piloto é mais uma porca que você bota no automóvel. Não vai desmerecer o piloto, porque alguém que anda bem, e a gente no meio está olhando o que ele está fazendo com o companheiro de equipe, o mesmo equipamento, então você julga ele em função disso. Você vê a carreira dele, o que ele fez antes, e um piloto bom vai acabar na melhor equipe, sabe? Aí sai aquela briga de quem vai pagar mais para pegar o melhor piloto, né? Então, tem isso.
Mas não é, ele faz isso em função do CV dele, o que ele fez, o pessoal vê o caráter dele, como ele é combativo, a capacidade dele de, sabe, analisar as coisas, sabe, ter tática, tudo mais, e trabalhar em equipe. Então, não vamos desmerecer quem está lá em cima, os melhores pilotos estão nas melhores equipes. Mas, vamos fazer caso o Alonso. Estou achando que o Alonso é um dos caras top, está andando lá na turminha, sabe, vamos seguindo, né, pô? Pode ser que melhore, né? Mas, geralmente, quem está lá em cima chegou lá, mas chegou lá pelos méritos. Não é que a equipe está dependendo dele. Que uma equipe que tem resultado, tem o patrocínio, e volta tudo a mesma coisa. Manter um grupo de gente boa numa equipe, quem é bom, você não vai trabalhar numa equipe, porque automobilismo é uma coisa que é 24 horas por dia, sabe? 7/7, não tem férias, sabe? É uma vida. Você tem que encarar aquilo lá. É uma coisa que, como um padre, sabe? É uma vocação, não é uma profissão. Nunca foi. Quem vai para lá como profissão não dura muito tempo. Você não tem vida particular, você não tem tempo livre, sabe? É tudo 110% em cima disso daí. Se você está lá como empregado, e no automobilismo hoje em dia acho que tem muito disso, pô. Você tem uma equipe de 700 pessoas, pô, acho que é impossível você encontrar 700 pessoas que são dedicadas dessa maneira. Então tem aquele núcleo que é a vida deles, isso daí, né? Mas não está ganhando, pô, você vai para uma equipe que está ganhando, você tenta montar uma equipe para ganhar da sua maneira, né? Então, volta ao que eu estou falando, pô. Uma das coisas que você tem na competição, o piloto hoje em dia é mais uma peça que vai no seu quebra-cabeça, para botar todas as coisas juntas. Sabe? Agora, teve uma época que o piloto fazia diferença, pô. Vamos falar o que? Schumacher na Ferrari? Não é porque ele fez a diferença, é que naquela época, na Ferrari, não tinha mais desculpa. A Ferrari não tinha ganho um campeonato, acho que uns 11 anos, mais ou menos. Então, ele já tinha provado que era um dos melhores pilotos da época. Quando botaram na Ferrari, acabou a desculpa. Não tem mais desculpa falar, não, é o motor, é o chassi, aquilo lá. Não, você está com o melhor piloto. Se não está ganhando, é o carro. E conseguiram fazer um negócio de 7 anos, aquela fileira que ele fez, uma coisa... porque ele estava na equipe certa, no momento certo, e ele era o pivô da equipe. Né? O piloto tem essa função. Você precisa acreditar nele, saber o que ele está fazendo, você tem o máximo, você não vai questionar o piloto. Nas outras condições, não está andando, não é mais o que era, sabe? Isso é a diferença. Mas, a partir de um certo período, acabou esse negócio do piloto ser. Ele pode ser quem puxa a fila e ter o respeito da equipe. Mas não é ele que vai mudar a equipe. Agora, se você tem, vamos dizer, uma coisa que você está arrumando a equipe, pô, você tem o melhor piloto lá dentro, pô, é fácil você pegar os melhores engenheiros. Por quê? Porque você sabe que, ok, pelo menos tem o piloto. Então, o que precisa ter? Patrocínio, pneu certo, motor certo, a equipe certa e o piloto certo. Já são 5 variáveis. Isso aí aparece nas equipes uma vez cada 10 anos, pô, sabe? Você tem o pneu certo, o motor certo, manter o piloto certo, sabe? Botar tudo junto para ter isso daí é muito difícil. E muda o tempo todo, porque o que acontece? Tem um engenheiro novo, bom, o cara começa a subir na carreira, o pessoal vê, não, esse cara é bom, pô. Depois de um certo momento, todo mundo vai lá e te rouba o cara, né, pô? Sabe? Começa a botar o dinheiro em cima, chega uma hora o cara fala, estou aqui, estou muito bem, mas os caras estão me pagando 4 vezes mais, eu vou para lá. Né? Então, isso daí é outra coisa que leva a essa... E quando vira hegemonia mesmo, né? Para quebrar uma equipe que está lá em cima, que quando consegue juntar tudo isso, é muito difícil. E geralmente, onde é que quebra? Quebra em briga de piloto, né? O piloto começa a brigar com o outro, essas coisas, né? Então, vira aquela política dentro da equipe que eles perdem o rumo por causa de personalidades, não é uma coisa de tecnologia. Mas faz parte do negócio. Automobilismo não é só engenharia, automobilismo não é só ter braço para conduzir. É gestão, patrocínio, psicologia, sabe? Botar tudo esse pacote junto. E essa é a fascinação que você tem, porque a outra coisa que você tem, você sabe que você está brigando
com os melhores do mundo, né, pô? Porque quem consegue sobreviver a essa fase de seleção e chegar naquele ponto, pô, você sabe que é motivado, é competitivo e está dando 100%. Então, você tem esse prazer, você está brigando, né, pô? Porque vamos para um campeonatozinho regional, pô. Ser peixe grande num aquário pequeno não é muito interessante, pô, né? Interessante é ser peixe grande no oceano com tubarão e barracuda em volta, né, pô? Aí que é interessante, né? Divila, então para a gente encerrar então esse papo, né, pô, mais de uma hora de papo, histórias muito legais de se ouvir, mas para a gente encerrar então, eu queria que você pensasse assim, no que o automobilismo significa para você, né? Você até mencionou que você mora perto de autódromo já há tantos anos, né? E você, dá para ver até na sua parede aí atrás, você respira automobilismo de fato, né? Não é apenas um trabalho para você. Então, como que você define assim, o papel do automobilismo na sua vida e o que as corridas representam para você? Eu sou muito interessado em música, biologia, sociologia, história e tudo mais. Você quer ver o sucinto mesmo? O automobilismo é uma coisa que, em nível de física e engenharia, é o básico, né? Você está fazendo engenharia, você tem brinquedo grande. Quando você tem tudo de venda, 50 milhões de dólares que te dão para você brincar com um carro lá dentro, estão dando ferramenta grande, né? Quando você tem uma fábrica dependendo de você, para manter a imagem da fábrica, eles te dão ferramentas grandes. Agora, a coisa para mim fascinante é esse negócio de você ter o que é a condição humana, pô. O automobilismo é uma guerra civilizada. Você não está matando ninguém, pô, mas você está lá para ganhar. Então, os únicos limites que botam em cima de você são os limites de regulamento. Não tem, sabe? Vale tudo. Você está lá para ganhar, custe o que custar. Sabe? Então, eu acho que é o cerne, é a condição humana, pô, não, pô. Sobreviver, batalhar e ganhar. Pô. Essa competitividade. Né? E uma coisa que tem é civilizado, porque você está tentando matar os outros caras, virtualmente falando, né, pô? Mas você tem esse respeito, pô, né, pô? Então, para mim, é o pico da humanidade, né, pô? Nós estamos lutando para sobreviver, mas como cavalheiros, sabe? Com civilizados, né, pô? Então, como eu digo, biologia, sociologia, ergonomia, engenharia, pô, é um microcosmo social, e não tem nada mais interessante do que isso, pô. Não tem. Dá para ver que eu sou meio chegado aqui mesmo. Não, guerra civilizada. É uma ótima maneira de encerrar esse papo, então. Divila, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Nossa, a gente poderia ficar muito mais, né, Divila? A gente poderia tem muito assunto ainda para desenvolver, né? Quando começa a falar, dá vontade de continuar por horas e horas, né, Divila? Mas obrigado por você ter aceitado o nosso convite e a gente espera te receber mais vezes aqui no Projeto Motor, Divila. Obrigado. Tudo bem. Desculpe pelo sermão, mas, como digo, é como uma religião, né? Você tem que empurrar o negócio e passar para os outros. Né? Não, mas é assim mesmo, a gente sempre gosta de ouvir. Também acho que quem assistiu a gente até o fim gostou também. Então, se você gostou de assistir essa entrevista, dá uma curtida aqui no nosso vídeo, siga o nosso canal no YouTube e acesse o projetomotor.com.br para sempre uma análise, uma história, técnica, enfim, vários pontos de vista sobre automobilismo em geral. Um abraço e até a próxima.